Desenvolvimento da mediunidade. A faculdade mediúnica em uma pessoa independe da sua condição moral, intelectual e de crença. Ninguém poderá tornar-se médium tão somente pelo fato de moralizar-se ou de estudar ou aderir às convicções espíritas. Essas atitudes serão de imenso proveito para a criatura, pois a colocarão em condições de compreender e utilizar bem a faculdade mediúnica que possua. É significativo a esse respeito que Kardec tenha alertado no terceiro parágrafo da introdução do Livro dos Médiuns que muitos se enganaria aquele que supusesse encontrar nesta obra uma receita universal e infalível para formar-se médium. E no parágrafo 198 do Livro dos Médiuns, que trata da diversidade das faculdades mediúnicas, consta: em erro grave incorre quem queira forçar a todo custo o desenvolvimento de uma faculdade que não possua. Deve a pessoa cultivar todas aquelas que reconheça possuir o germe. Procurar à força ter as outras é, antes de tudo, perder tempo e perder ou enfraquecer as que seja dotado. Kardec transcreve Comunicação Mediúnica de Sócrates sobre o desenvolvimento da mediunidade, que contém grave advertência. Quando existe o princípio, o embrião de uma faculdade, esta se manifesta sempre por sinais inequívocos, limitando-se à sua especialidade. Pode o médium tornar-se excelente e obter grandes e belas coisas. Porém, ocupando-se de tudo, nada de bom obterá. Nota que o desejo de ampliar indefinidamente o âmbito de suas faculdades é uma pretensão orgulhosa, que os espíritos nunca deixam impune. Os bons abandonam o presunçoso, que se torna joguete dos mentirosos. Infelizmente, não é raro verem-se médiuns que, não contente com os dons que receberam, aspiram por amor próprio ou ambição a possuir faculdades excepcionais, capazes de os tornarem dotados. Esta pretensão lhe tira a qualidade mais preciosa, a de médiuns seguros. No livro O Consolador, de Emmanuel, na questão 384, deve-se provocar o desenvolvimento da mediunidade? A mediunidade não deve ser fruto de precipitação, nesse ou naquele setor da atividade doutrinária. Porquanto, em tal assunto, toda a espontaneidade é indispensável, considerando-se que as tarefas mediúnicas são dirigidas pelos mentores no plano espiritual. A questão 386. Ninguém deverá forçar o desenvolvimento dessa ou daquela faculdade, porque neste terreno toda a espontaneidade é necessária, observando-se, contudo, a floração mediúnica espontânea nas expressões mais simples. Deve-se aceitar o evento com as melhores disposições de trabalho e boa vontade. Precisamos, portanto, estar vigilante quanto à opinião, infelizmente tão comum no meio espírita, de que as pessoas que aparecem nas casas devem cedo ou tarde ser encaminhadas às chamadas sessões de desenvolvimento mediúnico. São dois os motivos mais frequentes alegados para este tipo de recomendação. Primeiro, o empenho e dedicação com que alguém se interesse pelo espiritismo, sugerindo, segundo julgam, que tem todas as condições para exercer a mediunidade. Segundo, os desequilíbrios variados de saúde ou de comportamento que apresenta, notadamente, quando venham desafiando as perícias dos médicos. Ora,
No primeiro caso, deveria ponderar que as boas disposições das pessoas deverão ser aproveitadas antes de mais nada em seu aperfeiçoamento intelectual e moral. E, em se tratando de sua colaboração nas atividades do centro espírita, naquele setor ao qual mais se ajuste por sua formação profissional, seus interesses e disponibilidades, ou os trabalhos mediúnicos, se os sinais de mediunidade se apresentarem de forma espontânea. No segundo caso, que é o mais frequente, seria preciso compreender que o mero fato de alguém encontrar-se desequilibrado significa que não pode ser inserido no grupo mediúnico, sob o risco de comprometer o seu bom funcionamento. A mediunidade em si é uma faculdade neutra que não tem qualquer conexão com os desajustes físicos, mentais e espirituais da criatura. Estes surgem por motivos específicos e requerem o tratamento médico, psicológico e ou espírita adequado ao caso. Somente após seu retorno à normalidade é que a pessoa poderá participar como médium dos trabalhos mediúnicos, se a faculdade surgir espontaneamente. O exercício da mediunidade não é recomendável na presença de determinadas enfermidades físicas, como, por exemplo, nas doenças contagiosas, ou onde o equilíbrio orgânico esteja por um fio. E lembrando, a atividade mediúnica envolve situações que emocionam muito o médium. No caso dos desequilíbrios mentais e espirituais, o exercício mediúnico não pode nunca ser iniciado ou continuado. Um médium nessas condições não poderá contribuir positivamente, além de gerar dificuldades para o grupo, facilitando mesmo a atuação de espíritos interessados na instalação da desarmonia, dos melindres, das suspeitas, do desestímulo das relações entre os membros. O desenvolvimento mediúnico a ser promovido nos centros espíritas não deve nunca ser entendido como o aprendizado de técnicas e métodos para fazer surgir a mediunidade, pois que não os há nem pode haver, mas exclusivamente como o aprimoramento e o direcionamento útil e equilibrado das faculdades surgidas de forma natural, o que pressupõe o aperfeiçoamento integral do médium por meio do estudo sério e de seus esforços incessantes para moldar suas ações às diretrizes evangélicas. Ressaltemos que os núcleos espíritas não deverão iniciar qualquer trabalho mediúnico, quer de desenvolvimento, e isso no sentido correto do termo, quer, menos ainda, de assistência aos espíritos enfermos, se não estiverem seguros de que dispõem de colaboradores suficientemente preparados por seus conhecimentos doutrinários, por seu equilíbrio psicológico e por sua conduta cristã, que disponham de tempo para encetar com regularidade tão delicada tarefa. Por isso, espíritas, amai-vos e instruí-vos. Vamos ficar por aqui, agradecidos e pedindo sempre, Jesus esteja conosco.